Olá, eu sou o Nick e tenho 17 anos. Queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher entre seu amigo e a garota que você ama, quem você escolheria? Bem, hoje você vai descobrir a escolha que eu fiz e o que aconteceu. Não esqueça de se inscrever no canal e prepare-se para ouvir minha triste história. O Dan era meu melhor amigo. Nós nos conhecemos no jardim de infância e desde então ele passou a ser como um irmão para mim. Nós passávamos muito tempo juntos e sempre apoiávamos um ao outro. Mesmo quando tínhamos namoradas, continuávamos saindo juntos. Só que agora eu tinha a Mary e o Dan tinha a Jenny. A Jenny era alegre e sociável, não como a Mary, que era bem quieta. Às vezes eu até brincava com meu amigo dizendo que roubaria a namorada dele. Ah, se eu soubesse no que dariam essas piadas. Enfim, durante nossas férias de verão, nós 4 viajamos para uma ilha tropical. O hotel lá era realmente luxuoso e a praia era simplesmente incrível. Nos primeiros dias, fomos a todos os clubes e parques temáticos da ilha. Mas logo nos cansamos de ver sempre as mesmas coisas e ficamos um tanto entediados com as nossas férias. Então, o Dan teve uma ideia interessante. Estávamos deitados na areia, vendo nossas namoradas se divertindo no mar. Escuta, Nick, o que você acha de um pequeno desafio? Ele perguntou. Eu estava pronto para qualquer coisa, então concordei sem hesitação. Mas eu jamais teria adivinhado no que meu amigo estava pensando. A ideia do Dan foi a seguinte. Nós trocaríamos de namorada e passaríamos um tempo a sós com elas por 24 horas. Quem não aguentasse e desistisse primeiro, teria que pagar um cruzeiro para o vencedor e sua namorada. Inicialmente, eu quase me arrependi por ter topado o desafio, mas logo decidi que seria divertido. Afinal, por que não? Então, no dia seguinte, fui com a Jenny para um lado da ilha, enquanto o Dan e a Mary foram para o outro. Claro, as meninas não ficaram nem um pouco felizes com isso. A Jenny exigiu que eu a levasse imediatamente de volta para o hotel, mas eu estava decidido a vencer o desafio e simplesmente ignorei suas reclamações. Eventualmente, a Jenny e eu acabamos longe de qualquer civilização. Não havia uma única alma viva naquele canto da ilha, além de nós dois. Havia apenas palmeiras e areia para nos fazer companhia, mas eu estava pronto para tudo. Eu tinha levado comigo tudo que eu possivelmente precisaria para sobreviver na selva por um dia. A Jenny estava me bombardeando com reclamações, dizendo que não estava pronta para férias tão extremas. Então, eu tive que construir uma cabana para ela, assar um peixe no fogo e construir algo parecido com um banheiro no meio do mato. Ela finalmente se acalmou e acho que até começou a gostar do isolamento. Eu não tinha ideia de que você sabia fazer tudo isso. Você realmente sabe como lidar com as coisas. Ela me disse feliz. Foi bom ouvir isso, especialmente porque a Mary não me elogiava muito. Passei o dia todo com a Jenny e ao anoitecer, a cobri com uma manta e nos sentamos perto do fogo. Observamos as estrelas e conversamos até tarde da noite. A Jenny relaxou e conversamos sobre muitas coisas que nunca havíamos conversado antes. Eu me peguei pensando que gostava dela, no sentido romântico da palavra. Parecia que eu estava começando a me apaixonar por ela. Fiquei tão afetado pela atmosfera romântica que não consegui me conter e acabei beijando a Jenny. E ela não recuou. Mas então lembrei que ela era namorada do meu melhor amigo e percebi que estava fazendo algo muito errado. Ela foi dormir e eu fiquei sentado na praia a noite toda, pensando no que havia acontecido. Eu sabia que amava a Jenny, sempre amei, e eu neguei esse sentimento esse tempo todo. Mas ela era namorada do meu melhor amigo. Eu não queria magoar o Dan. Pela manhã, decidi firmemente que o beijo havia sido um erro e que eu precisava esquecer isso. Nós voltaríamos para o hotel e tudo voltaria a ser como antes. Faltavam apenas algumas horas para o final do desafio e eu tinha certeza de que havia vencido. Mas, de repente, algo deu errado. A Jenny estava colhendo cocos na selva e torceu o pé. Ela estava chorando de dor. Ela precisava ir ao médico com urgência. Então, decidi que deveríamos voltar imediatamente. Eu a peguei nos braços e a carreguei de volta para o hotel. O médico do hotel deu uma olhada na contusão e disse que não era nada sério. No dia seguinte, a Jenny já conseguiria voltar a andar normalmente. O Dan e a Mary chegaram 1 hora depois de nós, e eu tive que admitir que havia perdido o desafio. Naquela noite, peguei o resto do dinheiro que meus pais haviam me dado e comprei os 2 cruzeiros de iate para o Dan e sua namorada. Não fiquei tão chateado por ter perdido o desafio. Eu ainda estava pensando sobre o que havia acontecido entre a Jenny e mim. Eu esperava que ela não contasse nada ao Dan, especialmente porque eu valorizava muito nossa amizade.
Mas ninguém estava esperando pelo que aconteceu no dia seguinte. O Dan ficou muito doente. Ele estava com dor no estômago e não conseguia sair do banheiro. A mesma coisa aconteceu com a Mary. Eles provavelmente comeram algo estragado durante o desafio. Claro, o Dan não podia mais ir ao passeio. Então ele me disse, seria uma pena desperdiçar essa chance. Vai com a Jenny. Isso foi completamente inesperado. Mas ele estava certo. Se ninguém fosse ao passeio, seria um dinheiro perdido. A Mary não se opôs e a Jenny estava com vontade de ir. Então eu rapidamente me preparei, disse tchau à minha namorada e a Jenny e eu partimos para o iate. Éramos apenas nós dois novamente. Durante o passeio, agimos como se nada tivesse acontecido na noite anterior, mas era difícil fingir que estava tudo bem quando nós dois sabíamos que definitivamente havia algo entre nós. Continuamos assim até a noite. Então deitamos sob os cobertores mais uma vez, observando as estrelas no céu. De alguma forma, começamos a conversar sobre nossos relacionamentos. E de repente ela se inclinou em minha direção e me beijou. Isso foi muito inesperado. A Jenny disse que não conseguia evitar e que também sentia algo por mim. Eu não sabia como reagir. Eu nunca tive que fazer uma escolha tão difícil assim em toda a minha vida. Por um lado, havia uma garota de quem eu gostava e que também gostava de mim. Mas por outro, havia minha preciosa amizade com o Dan. Eu tinha que escolher ou um ou outro. No dia seguinte, pensei muito no assunto e finalmente tomei uma decisão. Meu amigo era mais importante para mim. Tive uma conversa séria com a Jenny e disse a ela que não podia haver nada entre nós. Ela era a namorada do meu amigo e não deveria mais vir até mim com suas confissões. Eu vi que a Jenny ficou realmente chateada depois de ouvir essas palavras. Ela baixou os olhos e saiu. Não nos falamos mais até o final do cruzeiro. Quando voltamos, nos encontramos com os saudáveis e felizes Dan e Mary. Passamos o resto das férias como se nada tivesse acontecido. Nós nos divertimos e curtimos bastante. Mas pude ver que a Jenny não estava feliz. Meu coração também parecia um pouco fora do lugar, mas decidi afastar esses pensamentos. Quando voltamos para casa, tudo voltou a ser como era antes. Eu continuei saindo com meu amigo. Às vezes, saíamos sozinhos, às vezes com nossas namoradas. Mas a Jenny aparecia cada vez com menos frequência. Eu não sabia por quê. Então, algo deu errado. Comecei a perceber que a Mary estava escondendo algo de mim. Ela saía do quarto enquanto falava ao telefone, desaparecia depois da escola e começou a me tratar com frieza. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas um dia acabei descobrindo completamente por acaso. Certo dia, a Mary deixou seu laptop comigo. Estava ligado e notei uma pasta aberta na tela. Tinha algumas fotos da Mary nela, mas algumas delas em particular chamaram minha atenção. A Mary estava com o Dan nessas fotos, e eles pareciam um casal. O Dan estava abraçando a Mary enquanto ela o beijava. Primeiramente, vi fotos do dia do desafio, quando eles ficaram sozinhos. Depois, havia outras fotos de quando a Jenny e eu tínhamos ido fazer o cruzeiro. Parecia que eles nunca tinham ficado doentes, e tinham apenas fingido para que pudessem ficar sozinhos. E ao final da pasta, vi fotos de apenas alguns dias atrás. E todas essas fotos, minha namorada estava com meu melhor amigo. O que estava acontecendo? Ela estava realmente me traindo? Decidi seguir a Mary e, é claro, flagrei-os em um encontro. Isso era simplesmente inacreditável. O Dan começou a se desculpar e a dizer que gostava da minha namorada há muito tempo e que ela gostava dele também. Mas eles esconderam o relacionamento para que eu não ficasse chateado. Fiquei paralisado, enraizado no chão, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Mas pior do que isso, não esperava algo assim vindo do Dan. Ele era meu melhor amigo. Como ele pôde fazer isso comigo? E a Jenny? Eu terminei com ela. Estou solteiro agora. O Dan respondeu. Eu me virei e saí sem dizer uma palavra. A Mary e eu paramos de conversar. E minha amizade com o Dan acabou. Eu simplesmente não conseguia perdoá-lo. Fiquei muitos dias em casa, deitado e me sentindo deprimido. Como eu não percebi o que estava acontecendo? Mais tarde me acalmei e consegui pensar com mais clareza. E foi isso que pensei. Agora que eu não tinha mais namorada e a Jenny também estava solteira, nós finalmente poderíamos ficar juntos. Eu corri para encontrá-la. De alguma forma achei o endereço dela e fui até lá. Eu tinha certeza de que a Jenny ficaria feliz em me ver e que seríamos felizes juntos. Mas ela não estava em casa. A mãe da Jenny abriu a porta para mim e disse que a Jenny não morava mais lá. Ela havia se mudado para outro país, para o bem dela. Mas por quê? O que aconteceu? Ela foi abandonada pelo namorado e rejeitada por outro cara de quem ela gostava. A mãe da Jenny respondeu. Eu sabia que ela estava falando de mim. Eu fui um idiota e rejeitei uma garota que gostava de mim e que eu gostava também. Naquele momento, eu entendi que havia feito a escolha errada naquele cruzeiro.
Eu escolhi uma amizade que não valia nada e rejeitei o amor. Será que valeu a pena ser tão honesto e leal? Será que não seria melhor se eu fosse como o Dan? Pensar apenas em mim e não se preocupar com o que os outros sentem? O que você acha?